Olá, graça e paz. Estamos aqui novamente para dar sequência à nossa série de vídeos Família 10, né? Desde já agradecer aí a sua participação, né? A sua colaboração, a sua parceria, quando você deixa seu like, seu comentário, isso nos ajuda bastante, né? E vamos dar sequência aqui, né? Nós já falamos nos vídeos anteriores sobre o plano original de Deus, sobre o projeto maravilhoso que Deus criou para cada um de nós, chamado família, né? E hoje nós vamos dar continuidade. Lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 24, a Bíblia diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando nós chegamos lá em Mateus capítulo 19, no versículo 5, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui é o próprio Jesus falando. Lá em Marcos capítulo 10, no versículo 7, também está registrado o que Jesus falou em relação a isso, que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Quando nós chegamos em Efésios 5,31, também Paulo fala: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Queridos, essa passagem ela é muito rica, é uma passagem que nos traz muitos ensinamentos, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre ela para trazer aqui algumas instruções que eu creio que serão preciosas para nós, tá? Então você vê que são 3 passagens que em épocas completamente diferentes, lá em Gênesis, né? Depois o próprio Jesus falando sobre isso, e depois da sua morte e ressurreição, também registrado que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, querido, é que aqui tem uma ordem, né? Existe uma sequência nesse versículo, aonde Deus diz que primeiro o homem deixa pai e mãe, preste atenção. Segundo, se une à sua mulher. E terceiro, se torna uma só carne. Você percebe que é uma sequência estabelecida na palavra de como o homem deve iniciar um relacionamento, né? Agora, o que nós percebemos hoje? É que as pessoas, elas inverteram completamente essa ordem, essa sequência. Hoje as pessoas, o que elas fazem? Primeiro, elas estão se tornando uma só carne. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, querida, elas não têm mais aquele namoro de cortejar, né? As pessoas, elas agora estão partindo logo para o finalmente, logo na primeira noite, quando conhecem uma pessoa. Então, elas se tornam uma só carne primeiro, né? Depois eles se casam e muitos ficam vivendo na casa dos pais, não deixam pai e mãe. Ou seja, o negócio começa todo errado. E nós sabemos que aquilo que começa errado tem tudo para dar errado. Ou seja, o papel hoje, ele está completamente invertido, né? Deus criou para o homem ele se organizar, né? O homem, quando ele vai casar, ele precisa se organizar, ele precisa estar preparado para esse grande acontecimento da sua vida. Ele está formando um novo núcleo familiar e ele tem que estar preparado para isso, né? Como nós vemos que acontece hoje, as pessoas, elas não têm mais, não formam uma estrutura para poder se casar, né? As pessoas confundem muito atração física, atração sexual com amor, né? Mais tarde, mais na frente, nós vamos detalhar os tipos de amor e você vai perceber que existe uma diferença muito grande, né? Porque, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês: só sexo não segura casamento, não. E hoje as pessoas, queridos, elas estão primeiro se unindo, se tornando uma só carne, né? E nós vamos ver mais na frente que esse versículo não está falando apenas de sexo, né? Para depois elas pensarem no casamento, né? Isso, querido, é uma inversão de papéis, isso é uma inversão de valores, né? E as pessoas, muitas vezes, elas nem se casam, elas vão morar juntas, né? Na maioria das vezes dentro da casa dos pais, né? Ficando completamente dependente financeiramente, geograficamente e emocionalmente dos pais, né? E isso, querido, não faz uma família,
né? Nós sabemos que Deus estabeleceu um plano para nós, né? E dentro desse plano de Deus está que o homem precisa se preparar, né? A mulher precisa se preparar. Quantas mulheres nós vemos hoje em dia entrando em um relacionamento e não sabe cozinhar um ovo? Pelo amor de Deus, querido, como é que vai casar, né? Muitas que em casa não fazem nada, a mãe nem sequer ensina a lavar um prato, né? E de repente se vê dentro de uma casa com um marido e não sabe o que fazer com isso, né? Então é muita falta de preparo, valores completamente invertidos, né? E nós precisamos ficar atentos. Por quê? Porque esse tipo de relacionamento que começa dessa maneira, né, ele está fadado ao fracasso, né? Nós temos hoje um número muito grande de divórcios acontecendo atualmente, querido. O número de divórcios no Brasil, ele supera o número de casamentos. Para você ter uma ideia, pessoas que casam, querido, e os relacionamentos não duram um ano, né? E as pessoas já estão se separando. Por quê? Porque não houve uma preparação. As pessoas, é bem verdade que não existe um treinamento para casar, né? Mas as pessoas precisam entender a seriedade do que é um casamento, do que é constituir uma família, e se preparar minimamente para isso. E não queimar as etapas, né? Não queimar as etapas. Outro dia, foi notícia nacional o fato de um casal, eles se preservarem, né, para o casamento, né? A moça e o rapaz, eles não tiveram nenhum tipo de contato físico até o dia do casamento, inclusive beijar na boca. Olha para isso aí, meu amigo, pense aí. Isso foi notícia nacional, ou seja, antigamente isso era uma coisa comum, isso era uma prática comum, as pessoas namoravam seriamente antes de casar, né? E hoje você encontrar alguém que resolveu namorar sem ter um relacionamento sexual para poder casar, se tornou notícia nacional, se tornou uma exceção. Ou seja, tornou-se uma prática comum, né, no meio das pessoas, né, os relacionamentos muito acelerados, né, e as pessoas atualmente elas usam a frase "eu quero te conhecer melhor", né, para poder e dessa forma tirar as vestimentas, tirar a roupa. Conhecer hoje uma pessoa melhor não é conversar com ela, não é conhecer a família dela, né? Não é saber do que a pessoa gosta, não, é ver aquela pessoa desnudada, né? Então nós chegamos numa situação aonde as pessoas elas não têm mais preparação, elas não têm mais estrutura para fazer com que um casamento dure, né? Esse casamento ele está fora do padrão, né? Ele está fora da ordem que Deus estabeleceu, e por isso muitas vezes não funciona, por isso muitas vezes não dá certo, né? Por quê? Porque os desgastes começam a aparecer logo cedo, né? E as pessoas elas vão perceber que elas não se conheciam, né? Por quê? Porque elas não tiveram um tempo, né, de um relacionamento mais sério, mais comprometido com a verdade, com a sinceridade, e isso faz com que os divórcios eles aconteçam de uma forma muito mais rápida, né? Então, querido, vamos fazer as coisas da maneira certa, né, para que a gente possa ter realmente uma estrutura familiar que possa ser duradoura. Amém? Então, nós queremos que esses vídeos ele alcance o máximo de pessoas, e para isso nós pedimos a sua colaboração, pedimos a sua participação, a sua parceria. Cada vez que você deixa o seu like no vídeo, né, o YouTube entrega muito mais esses vídeos. Então você compartilha, vamos, querido, alcançar famílias, vamos alcançar lares com essa palavra. Amém? Então vamos para cima, porque família é 10. E família é projeto de Deus, é projeto que funciona, é projeto que dá certo. E nós estamos aqui, eu, você, as nossas famílias, para mostrar para esse mundo aí fora, querido, que está completamente destruído, que está completamente desorganizado, que família dá certo, que família é um plano de Deus. E enquanto Jesus não voltar, querido, nós vamos estar aqui fazendo a nossa parte, dando testemunho, criando filhos na palavra e mostrando para as pessoas como verdadeiramente o projeto de Deus dá certo.
o projeto de Deus funciona. Então fica comigo, continua nos acompanhando, vamos para cima, porque família é 10.